Vamos falar agora sobre os aspectos jurídicos do homeschooling, né? Ensino domiciliar. Vamos continuar nessa pauta aí de educação. O homeschooling busca ensinar fora do regime tradicional de educação, que é a escola, né? A prática é comum em outros países no mundo. O homeschooling tem sido alvo de discussões no Congresso Nacional que buscam descriminalizar a prática que é proibida no Brasil. A aplicação do homeschooling fere o Código Penal no artigo 246, quando se fala no abandono intelectual. Ou seja, de forma deliberada, impedir o acesso da criança à educação institucional. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Thaisa Carneiro, ela é advogada criminalista. Bom dia, Thaisa, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias, obrigada, é um prazer participar aqui com vocês. Doutora, eu estava lendo aqui que no Brasil são cerca de 5.000 famílias que são adeptas aí ao homeschooling. Eu acho pouco, mas enfim, é os dados que a gente tem. Mas como é que a gente pode conceituar o homeschooling? O que ele é, na verdade, inclusive juridicamente, né? Se ele porque no Brasil ainda não é aceito. De fato, o homeschooling no Brasil é uma prática que não é tão comum, até por isso esses dados, acho que esses números baixos, mas ele ganhou contorno significativo nos últimos anos. E aí eu acho que não só pela defesa do homeschooling pelo presidente da República e seus apoiadores, mas também pelo contexto que a gente está vivendo, né? De isolamento social, as escolas com períodos abertos, períodos fechados, os pais com mais tempo em casa. Então, o homeschooling, ele é conceituado como um ensino domiciliar. Ele não é a ausência completa de ensino, mas ele é basicamente seguir as mesmas regras do ensino tradicional, só que em casa, com os pais realizando esse ensino. E aqui, quando a gente fala em educação, né, das crianças, dos adolescentes, há vários diplomas legais envolvidos. O primeiro deles é a Constituição da República, que prevê que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. E também a gente tem o Código Civil, né, que estabelece que é dever dos pais a criação e educação dos filhos. E, por fim, o ECA, que prevê que é uma obrigação dos pais e dos responsáveis matricular os seus filhos na rede regular de ensino. E aí sim a gente deixa de falar educação no modo lato sensu e menciona a rede regular de ensino. Doutora, sobre o aspecto jurídico, se a gente está seguindo a Constituição, 88 já se vamos fazer as contas, né? Vai mais de 30 anos. Como é que a senhora acha que avançamos e é preciso alterar a legislação? Porque, a rigor, me parece que, vamos supor, hoje se aceita homeschooling para todo mundo. Quem vai poder fazer é muito pouco, né? Quem é que tem condição realmente de ter um pai que vai saber dar todas as matérias? Talvez ele tenha que ter apoio de algum professor particular, enfim. Mas a senhora acha que é o tempo realmente de se atualizar a legislação sobre isso ou não é para tanto? Então, de fato, Jeremias, a gente já passou bastante tempo. Há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que aí foi firmado em 2018, com repercussão geral, que é um entendimento de que a Constituição Federal, embora ela não mencione expressamente o ensino domiciliar, ela não o proíbe. Então, o que o STF decidiu na época? Que o ensino domiciliar, que o homeschooling, que se caracteriza por um ensino domiciliar que seria utilitarista ou por conveniência social, ele não é permitido somente porque não tem uma regularização por lei sobre o tema. Qual é a preocupação do Estado com isso? Estabelecer mecanismos de avaliação e fiscalização de como se daria esse ensino. Você colocou muito bem, nem todo mundo teria acesso e condições, e é dever do Estado fiscalizar isso. Como estaria se dando esse ensino? Os pais saberiam, os pais têm formação para isso, o pai tem ensino superior, o pai possui alguma escolaridade, como regulamentar isso? Então, embora a Constituição não proíba, é necessário um avanço nesse tema, até porque
na prática, a gente sabe que muitos pais vêm adotando isso, mesmo não sendo permitido, o homeschooling vem sendo adotado. Então, uma efetiva regularização seria necessária, e aí por lei, por meio de um projeto de lei que pense em todos esses aspectos, seria muito necessário e útil, e eu acredito que com esse tempo de pandemia, com o ensino remoto, essas mudanças tendem a ser mais céleres, isso tende a mudar. Pois é, tem sempre esse binômio, não é, doutora? Porque na própria faculdade eu faço uma relação aqui, por exemplo, com a presença na sala de aula, né? Quem fez faculdade sabe que às vezes a pessoa fala, eu vou lá, esse professor da matéria X, ele só lê o livro, então eu vou ler em casa e me interessa passar na prova. Não pode, porque se você não tiver o mínimo de presença, você não é aprovado. Então, nas escolas, a mesma coisa. Quiçá querer que o aluno fique em casa o tempo todo e só vá fazer a prova. A gente teve um caso muito polêmico recentemente, a senhora deve se lembrar, de uma garota que passou na USP, não foi aprovada porque, enfim, não tinha o ensino médio, né? São casos e casos. Agora, o Brasil, a gente sabe que tem diferenças sociais muito grandes e a preocupação do governo, me parece, aí, pelo que a senhora colocou, é importante, principalmente em relação ao abandono intelectual, né? Hoje, as famílias que precisam, que querem o homeschooling, ela tem que entrar na justiça, e a senhora tem acompanhado, elas estão ganhando esse direito ou não? Primeiro que eu acho importante a gente falar um pouquinho do abandono intelectual. Sim. Porque isso acaba sendo bastante usado, bastante falado, que o homeschooling é crime, e na verdade há uma discussão, não é consenso, há uma discussão na doutrina e na jurisprudência sobre isso, porque de fato existe o delito de abandono intelectual, que está tipificado como deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Sim. E aqui é importante notar que, diferente do ECA, não há uma referência expressa à matrícula na rede regular de ensino, e sim há uma referência à instrução fundamental dos filhos menores. Então, há uma discussão na doutrina e na jurisprudência se o ensino domiciliar configura esse tipo penal, porque haveria no homeschooling a promoção da educação dos filhos e restaria ausente a lesividade daquela conduta. Então, estaria ausente também a vontade livre e consciente exigida pelo tipo penal daqueles pais de deixar os filhos sem educação. Também tem um entendimento contrário por outro lado, né, outros doutrinadores mencionam que não há na legislação brasileira a regulamentação do ensino domiciliar. Então, o interesse dos filhos não estariam resguardados. Então, é importante frisar que, embora tenha a infração administrativa do ECA, a configuração do tipo penal não é pacífica, nem na doutrina e nem na jurisprudência. O que a gente vê acontecendo na prática, eu tenho acompanhado, é que, pela falta de regulamentação, os pais não sabem muito bem como agir, e eles, ainda mais agora na pandemia, com muitas escolas não abertas, ou até as escolas que estão abertas, os pais, por vezes, têm receios de mandar seus filhos para os colégios, e eles simplesmente estão fazendo a educação em casa sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de tutela do Estado, até porque não existe. E os pais acabam não entrando na justiça para pleitear isso, às vezes até por medo de serem responsabilizados por infração administrativa do ECA, que tem penalidade de multa, e acabaria os obrigando a a matricular os filhos na rede regular de ensino. Então, o que a gente tem visto acontecer é isso ficar desregulado e cada pai agindo conforme julga conveniente. E aqui eu falo estritamente do ponto de vista jurídico, sem entrar nas questões pedagógicas do ensino domiciliar. Doutora, digamos que seja regulamentado. Como seria isso? Quem daria aula para essa criança? O pai ou ele pode contratar um professor particular para ir em casa? Vai depender muito de como vai ficar a regulamentação. Existem os dois modelos em outros países, mas normalmente o homeschooling acaba ficando a cargo dos responsáveis, dos pais, né? Dos pais, pode ser pais adotivos.
E aí existe um plano de estudos que deve ser seguido, elaborado, fundamentado na lei e fiscalizado pelo Estado. Então, pode ser que os pais sejam obrigados a vincularem seus filhos a alguma instituição de ensino, apesar do filho não ir até a instituição, mas ele vai estar vinculado e os pais vão prestar contas para essa instituição. E aí pode ser uma instituição privada, pode ser uma instituição pública. Então, esse modelo está muito aberto ainda. No Brasil, a gente não tem nenhum norte sobre isso. Há projetos de lei, além do projeto de lei que visa modificar o Código Penal para inserir um parágrafo frisando que o homeschooling não é crime, há projetos de lei que procuram regulamentar essa outra questão, que seria a questão da fiscalização, mas não há nada muito encaminhado. Doutora, falando sobre esse tema, eu me lembrei, por exemplo, de crianças e adolescentes. Há uns anos teve uma polêmica porque eram artistas mirins e que viajavam muito e não tinha como estudar numa escola só. Então, eles estudavam um pouco aqui, estudavam um pouco em casa, prestavam a prova em outra cidade, porque eles viajavam muito, né? São muitos casos. A pandemia trouxe algo similar, né? Tem pais que estão trabalhando e mudaram de cidade, né? E aí agora, com o retorno das aulas, aí tem as mais diversas modalidades. Tem escola que adota dia sim, dia não, tem escola que adota 2 dias, tem escola, enfim, semana vai uma turma, semana vai outra. E os pais falam, poxa, então eles precisam conciliar seus trabalhos, enfim, com esse novo modelo que tem uma conexão com o homeschooling. Quem quer ensinar o seu filho em casa, como é que juridicamente ele deve proceder? É na esfera civil? Ele entra com uma ação e diz, olha, a gente tem capacidade para ensinar o seu filho? Qual é o passo a passo, se ele precisar? Olha, como eu mencionei, não há um passo a passo regulamentado. O ideal seria que esses pais comunicassem à justiça, até para se resguardar de eventuais problemas futuros, para comunicar, olha, eu estou tutelando pela educação do meu filho. Então, comunicar, eventualmente, o conselho tutelar, mas não há um passo a passo, não há uma ação do que o pai deve fazer. Justamente por isso a necessidade dessa regulamentação. Os pais acabam ficando muito perdidos. E o contexto da pandemia, ele trouxe essa ideia do homeschooling, mas ele trouxe uma flexibilização maior também para os alunos, porque os alunos agora eles podem estar vinculados a uma rede regular de ensino, então em obediência ao que é estabelecido atualmente na lei, no ECA, e fazendo o que seria muito parecido com homeschooling, por estar em casa, por fazer um período de horário mais flexível. Então, atualmente, não há um procedimento padrão que os pais devem adotar, mas aconselha que, para se resguardar, eles comuniquem às autoridades que isso está sendo feito. Mas eu reforço que, atualmente, no Brasil, embora a Constituição Federal não proíba, o homeschooling não é permitido. Muito bem, conversamos com Thaisa Carneiro, advogada criminalista, que nos ajudou a entender aqui esse tema de homeschooling, que ainda é proibido no Brasil, e ela esclarecendo a gente aí. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, tchau, tchau. Boa tarde. A todos nós. E olha,